sou a Gabi Zaniolo, sócia da Agile People Solutions, e esse é o Agile Talks, o nosso podcast criado para ser uma plataforma de compartilhamento de conteúdo, de inspiração, baseado nas histórias, no repertório e nas experiências das pessoas especiais que a gente convida para bater esse papo comigo aqui. E hoje eu vou conhecer e conversar com uma das profissionais de RH mais influentes do Brasil. Com mais de 18 anos de experiência na área de gestão de pessoas, foi como HR Business Partner, o profissional de RH parceiro do negócio, que ela desenvolveu a sua carreira, tendo sido uma precursora no movimento para potencializar mentalidade e posicionamento dos profissionais de RH como pessoas estratégicas, influentes e agentes essenciais para a consolidação do avanço de qualquer negócio. Ela tem 15 anos de experiência consolidada no RH de grandes empresas, como o Grupo Boticário e Renault. Foi 4 vezes Top 5 Jovem Talento de RH, tendo ganhado 2 vezes o prêmio. E foi Top 3 RH Influencers do Brasil em 2022. Há 10 anos, ela criou a marca de maior impacto da sua carreira, que deu nome à empresa que ela fundou em julho de 2020. A nossa convidada de hoje é a idealizadora, fundadora e CEO da RH Lovers, Dani Matos. Seja bem-vinda, Dani. Muito obrigada pelo seu tempo, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Oi, Gabi, oi, pessoal. Eu que agradeço o convite. Vai ser um bate-papo muito gostoso. Falei que teremos coisas aqui que eu acho que nunca me perguntaram. A gente vai poder conversar aqui hoje. Então, esperem aí um bate-papo bem fluido, leve e divertido também. Ah, que bom. Obrigada, Dani. Dani, então eu gostaria de te pedir para começar contando um pouco da tua história. Quem é a Daniele Matos? Qual é a sua origem? Quais foram os episódios marcantes da sua vida até aqui? Aquilo que te influenciou a ser quem você é? Muito bem. Bom, eu sou nascida em São Bernardo do Campo, sou do ABC, São Paulo. Estava conversando com a Gabi, porque nós estamos aqui muito perto uma da outra hoje, aqui no Paraná. Mas eu venho de São Paulo, então nasci no ABC, depois fui morar no interior, né, por uma decisão da minha família. Estando no interior, voltei a trabalhar em São Paulo, então uma loucura a minha vida, né? Sou formada em administração de empresas, tive a oportunidade de também fazer um MBA em gestão de pessoas pela FGV, também fiz formação em coaching. E a minha história começou muito antes do RH, né? Antes até de eu fazer faculdade e tudo mais, eu brinco que eu queria trabalhar e meu pai falava, vai estudar, menina. E eu queria trabalhar. Eu lembro que eu comecei a trabalhar quando eu cheguei num consultório odontológico e tinha uma vaga de assistente lá. Eu fazia ensino médio nessa época. E eu falei, poxa, eu quero me candidatar para essa vaga. Meu pai falou, tudo bem, desde que isso não atrapalhe os seus estudos, né? E era para ganhar R$300 na época. Era coisa assim, né? Que hoje R$300 é muito pouco, mas para mim, na época, meu pai falou: tá bom, você vai ganhar isso, mas 1/3 você vai guardar para suas coisas, para o seu futuro. E eu lembro que eu estudava de manhã, trabalhava à tarde nesse consultório. Foi muito especial no sentido de também aprender a ter mais responsabilidade, né? Eu era secretária, recepcionista, eu ia ajudar a dentista, né, a receber os pacientes. Eu tinha que, às vezes, limpar o banheiro, fazer alguma coisa desse tipo, que minha mãe sempre cuidou para não deixar a gente, né? Ela sempre cuidou muito da gente para não ir para os trabalhos domésticos, né? Tanto que hoje em dia eu tenho até certa dificuldade com algumas coisas, porque minha mãe cuidou tanto disso, ela não deixava a gente fazer, e aí no meu primeiro trabalho eu tinha que ir lá aprender a limpar o banheiro, né? E ela não deixava fazer para te estimular a ter outras carreiras, né? Exatamente, é coisa de mãe protetora, né? Então ela até hoje, minha mãe até hoje, tenho 37 anos, até hoje ela vem na minha casa, não deixa fazer as coisas. Sujou alguma coisa, não, filha, deixa que eu limpo. Eu falo, não, mas deixa que eu limpo, você tá na minha casa, né? E aí a vida veio para me ensinar, né, que a gente precisa saber fazer essas coisas. E aí fiz ali, depois acabei indo cursar a faculdade. Quando eu fiz faculdade, eu consegui um estágio em RH para trabalhar numa das melhores empresas ali da região do interior de São Paulo, em Sorocaba. E era uma daquelas empresas que a gente esquecia que estava o crachá pendurado no supermercado para mostrar que trabalhava lá, sabe? Era aquele orgulho de trabalhar. Tanto que eu entrei para trabalhar, eu estava concorrendo a uma vaga de estágio na infraestrutura, que era a vaga que tinha disponível.
Uhum. Foram 3 meses de processo seletivo, um negócio assim intenso, porque muita gente queria trabalhar lá, dinâmicas e mais dinâmicas. Eu lembro que eu perdi a voz de tão estressada assim que eu estava, e ansiosa para participar do processo. E eu não passei. E aí o diretor da vaga me chamou e disse assim: olha, você foi super bem no processo aqui, mas a gente acha que você não tem a cara dessa área. Você tem cara de RH. Você não quer vir trabalhar no RH com a gente? Na época ele disse que tinha uma vaga em contabilidade também, mas eu falei, poxa, acho que RH é mais do que eu gostaria. Eu nem sabia qual era a proporção do que existe hoje. E fui pro RH, né? Então sempre conto muito do Reinaldo Mendonça, que olhou para mim e falou: você tem cara de RH, e é aí que você vai fazer carreira. E fui para lá. Na época eu passei no concurso público de banco também, que era uma coisa que antigamente era super valorizado. Ai, passar no concurso era para ganhar mais do que eu ganhava na época como estagiária. E eu lembro que a minha chefe, que hoje até hoje é uma grande amiga, que é a Flávia, me falou: vai lá no banco, vai lá escolher a agência, vai lá viver o processo e ver se é isso que você quer. E eu fui, e a hora que eu olhei pro banco, fazia 2 meses que eu tava no mundo corporativo, numa empresa muito legal, bonita. Eu falei, isso aqui não é para mim, não. Né? A longo prazo eu vou ganhar muito mais dinheiro do que hoje, né? Não vou olhar pro meu salário hoje, que era o dobro do que eu ganhava se eu fosse pro banco. E aí eu decidi fazer carreira no mundo corporativo. E assim fui construindo a minha história no RH, crescendo, me tornando líder. A gente vai falar um pouquinho sobre isso em alguns momentos aqui. Como eu Sim. falei, sou de São Paulo, né? Então morava em São Paulo. O meu marido hoje, que é o Thiago, mora aqui no Paraná, né? A gente já tinha se conhecido lá em 2007, 2010, porque ele trabalhava na mesma empresa que eu. Ele foi para a Alemanha e, enfim, eu era RH. Recebi ele no Brasil. Em 2014 a gente se reencontrou. Começamos a namorar à distância, ele aqui no Paraná e eu lá em São Paulo. Então ficamos aí 4 anos na ponte aérea. E em determinado momento eu já estava numa carreira de gerência de RH, né? Mas eu queria mudar, queria viver outras experiências. E aí, como eu estava te contando antes da gente começar, né? Eu já estava ali com 30 anos, né? Um pouco mais, um pouco menos, não sei exatamente agora, mas eu falei, não dá mais para ficar nessa coisa de namorinho à distância, né? Ficar, mas quanto tempo nós vamos ficar longe, viajando? A passagem aérea tá ficando caro, né? Eu brinco que naquela época a gente chegou a pagar R$ 50 uma passagem aérea, isso não existe mais, né? Mas naquela Olha. época a gente pagava isso em promoções que tinham de azul e tudo mais. E aí eu decidi me mudar para Curitiba, né? Eu falei, eu vou procurar uma vaga em Curitiba. Você topa? E aí ele falou, claro, vem pra cá, tá tudo certo. Na cabeça dele, ele achou que ia levar 1 ano, né? Pra eu achar uma vaga, participar de processos seletivos. Mas eu falo que quando a gente decide, né? Foi o momento que eu decidi que eu queria aquela mudança, que eu queria encontrar uma nova oportunidade, porque se eu mudasse de empresa em São Paulo, eu ia ficar mais 2, 3 anos longe dele, né? E quando eu decidi, 2 dias depois, eu tinha um chamado para uma entrevista, 1 semana depois eu já tinha uma proposta, e 1 mês depois de quando eu disse para ele, aí, você topa? Eu já estava morando aqui. Então já tem 6 anos que eu tô aqui em Curitiba, próximo a Curitiba, né? Tô em São José, aqui do ladinho de Curitiba, e eu vim para cá na época para trabalhar na Renault, também como BP, América Latina, e depois fui convidada a trabalhar no Boticário, e no meio do caminho tem a RH Lovers, né? Que surgiu, já existia no meu coração desde 2012 como uma marca forte para mim. Eu era conhecida como a menina #RHLovers. Mas isso era um apelido, um meme, uma brincadeira que existia Eu participava de um porque. grupo em Sorocaba. Eu sempre me envolvi muito em iniciativas Uhum. voluntárias de RH, né? E aí eu participava em 2012. Eu estava num grupo de RH em Sorocaba e nós éramos em 5 meninas coordenando esse grupo. E o pessoal dizia, vocês são as meninas RH Lovers, porque eu particularmente sempre fui apaixonada pela minha área, apaixonada em compartilhar o que eu sabia, apaixonada em reunir as pessoas, né? E esse nome pegou no nosso grupo, né? Entendi. E aquilo lá nunca mais saiu de mim. As pessoas, quando lembravam da Dani, lembravam a Dani RH Lovers. Vocês são RH Lovers. E aí, quando eu fui criar o nome da minha empresa, eu lembro que eu fui até resistente. Uma pessoa falou, RH Lovers, tem que ser o nome da sua empresa. Eu falei, mas RH Lovers, que nome estranho, né? E hoje eu tenho sou muito grata por isso, porque me representa muito, né? É uma logo, é uma marca que representa muitas pessoas também, né? As pessoas se sentem RH lovers, os apaixonados por RH, né? Os amantes de RH. Então, a marca foi crescendo comigo.
quando eu comecei a me posicionar no mercado, né, eu comecei a compartilhar conhecimentos em palestras, comecei a dar entrevistas, comecei a me envolver mais com grupos de RH, né, tanto que... Quando você ainda estava na Renault? Ainda no CLT em São Paulo, tá? Então, desde 2012, eu ainda estava em São Paulo ali, momentos na capital, momentos do interior, mas desde lá eu comecei a me expor fora do ambiente de trabalho, né? Fora do CLT, vamos dizer assim. E naquela época eu pensava muito na minha empregabilidade. Eu pensava muito assim, puxa, eu quero fazer o meu nome. Eu quero que as pessoas lembrem da Dani Matos, não a Dani da empresa A ou da empresa B, né? Eu sou a Dani Matos, uma boa profissional de RH. Né? E eu comecei a compartilhar o que eu estava fazendo, o que eu estava vivendo nas empresas que eu estava, e as pessoas ficavam muito encantadas. E eu falava assim, cara, mas isso é tão básico para mim, né? É tão normal esse processo que eu toco nessa empresa. E as pessoas ficavam, conta mais, não, porque eu quero seus conselhos. E eu falei, puxa, é legal compartilhar, porque a gente vê os outros crescendo, os outros aprendendo, e eu fui tomando gosto por isso. Tanto que em 2014 eu fui convidada para integrar a BRH de Sorocaba, que estava sendo implantada, uma das regionais da BRH de São Paulo. E pouco tempo depois, eu virei vice-presidente, depois eu assumi a presidência da BRH, justamente por estar sempre envolvida com os grupos, por estar mobilizando a comunidade de RH. Com isso, apareceram prêmios, eu comecei a ser indicada a prêmios, então eu fui 4 vezes indicada ao Top of Mind, que hoje é considerado o Oscar do RH, né? Então, o que significa que por 4 vezes a comunidade de RH lembrou de mim como uma das 5 profissionais mais lembradas no Brasil na categoria de jovem talento. Então, só isso por si só é uma baita honra, mas eu ainda assim consegui, né, por 2 vezes chegar ao top 1. Né? Então, depois da votação dos 5 lembrados, que era cédula em branco, né? Você tinha a votação dos 5 e ainda por 2 vezes estão aqui, ó, os meus troféus aqui. 2 vezes me lembraram. Então, a comunidade de RH veio reconhecendo também esse movimento que eu sempre fiz de compartilhar, de me doar, até que ali, perto da pandemia, eu pensei, bom, acho que eu posso ir além da empregabilidade, né? Meu nome já tá aí, eu já trabalhei, né? Tinha trabalhado em empresas grandes, empresas que eu sempre tinha sonhado estar, né? Quando eu falo que trabalhei na Renault, no Grupo Boticário, as pessoas ficam, nossa, é o sonho de muita gente trabalhar nesses lugares. E eu falei, por que eu não posso ir além? Eu acho que eu posso profissionalizar o que eu tô fazendo, chegar em mais gente, né? Por que não ter um negócio? E aí, foi um pouco antes da pandemia, eu criei um curso de RH. Eu falei, onde eu vou vender esse curso de RH de 8 horas presencial? Eu falei, eu vou fazer em Sorocaba, que é no interior de São Paulo, onde muita gente me conhece, e eu tinha uma demanda reprimida, muita gente me pedia isso, né? Mas não era tão forte como hoje, ainda o digital e tudo mais. E eu lembro que eu falei, cara, se eu conseguir vender 3 mil reais, tá bom, porque daí já paga a minha despesa, já paga o dia, já tá tudo certo, né? E eu vendi mais do que isso na época, foram mais pessoas que queriam ser treinadas por mim, só que aí veio a pandemia e eu não conseguia entregar o bendito treinamento presencial, né? E aí eu falei, e agora o que eu faço? Não, mais 15 dias, mais 15 dias. Eu falei, vou ter que transformar esse negócio num produto online, né? Como é que eu faço isso? E aí, na época, eu transformei numa mentoria de 10 semanas, eram 10 encontros comigo, então 3 meses ali, com conteúdo de business partner, que eu fui entendendo também ao longo da minha trajetória, que era isso que eu precisava ensinar, porque era isso que as pessoas queriam ouvir de mim, da minha experiência. E quando eu abri, 70 pessoas de cara compraram a inscrição, né, para essa mentoria online. Naquele momento eu lembro que eu fiquei chocada, né, porque eu estava feliz em ganhar os 3 mil reais, caíram quase 30 mil reais na minha conta, né, eu tinha um bom salário no CLT, mas é diferente você empreender, né, e vender isso. Eu lembro que eu falei, meu Deus do céu, pai, e agora, né? Como é que eu faço isso? Eu preciso abrir uma Algo empresa, mudou. né? Algo mudou. Eu falei, gente do céu, tem espaço, né? E aquilo foi o combustível ali para realmente eu conseguir ir estruturando os meus projetos e melhorando. Tanto que hoje com a RH Lovers eu já tenho. A gente já tocou 19 turmas de formações de BP, a gente tem outros projetos por aqui. A RH Lovers existe desde 2020, oficialmente. Foi no meio da pandemia ali que tudo surgiu, que eu estruturei a empresa, e desde então eu venho me desenvolvendo também nesse lado empresária, né? E já passaram mais de 1.000 alunos por aqui. Bom, uma das características que te fez chegar onde você está hoje, eu já sei qual é, e tenho certeza que todos que estão nos assistindo também já sabem, que é a comunicação, né? A grande habilidade em se comunicar de forma clara e cativante, e certamente isso
influencia muito e faz com que o conhecimento que você quer transmitir seja compreendido de uma maneira mais fácil e mais impactante, né? Mas além da comunicação, o que você considera que tenham sido ou que sejam características essenciais suas para você ser reconhecida como, entre aspas, uma pessoa de RH, como foi no caso da sua primeira experiência na área, né? O que viram em você ou o que você considera que sejam essas características pessoais suas que te ajudam ou que te ajudaram e que, enfim, continuam fazendo com que você evolua nessa área? É engraçado você falar de comunicação, porque eu sou uma pessoa extremamente introspectiva. Eu sou tímida, eu sou introspectiva, eu tenho um perfil muito mais observador, mais analítico, né? Mas eu tive que desenvolver isso, porque eu gosto, aprendi a gostar de falar com as pessoas. Então, eu sou aquela pessoa que eu passo o dia inteiro em evento, à noite eu tenho que ficar 2 dias depois isolada, descansando, porque a bateria social vai embora, né? Mas eu falo que eu fiz um treinamento de Dale Carnegie, na época, acho que foi 2014, 2015, mais ou menos, que mudou a minha habilidade de se comunicar, porque a gente tinha que ir para o palco todas as sessões, estabelecer, né, criar esse vínculo com a plateia. Então, acho que eu me desenvolvi bem nesse sentido. Hoje eu gosto, me dá sempre frio na barriga falar para muita gente, mas enquanto eu estou nessa posição de liderança, de protagonista da situação, eu vou bem. Se eu sou ali coadjuvante, eu sou aquela pessoa que chega na festa e vai pelos cantinhos, sabe? Eu não entro no meio falando com todo mundo, eu vou pelos cantos, vou conversando com as pessoas. Eu tenho muito essa coisa do me conectar individualmente, né? Me conectar com o ser, com uma pessoa. Isso eu aprendi que é uma coisa que eu precisava para me desenvolver durante a minha trajetória, até no mundo corporativo, né? Eu me sairia muito melhor numa reunião com toda a diretoria, numa reunião numa sala muito grande, se eu tivesse me conectado individualmente com as pessoas. Então, isso foi algo que eu fui aprendendo também. Agora, acho que além disso, né, eu sempre vesti muito a camisa, assim, sempre tive muito brilho no olho, realmente, onde eu estava inserida, né, nas empresas onde eu estava, de agarrar a oportunidade, sempre fui mais, até isso pode ser um defeito, mas eu sempre trazia muito para mim, assim, de culpa, né, puxa, se algo não funcionou, o que eu não estou fazendo? O que eu preciso mudar, né? Que talvez saia daquele lugar do Da vitimismo, vítima. né? Exatamente. Colocar, porque a empresa não me dá. Não, mas assim, não é a empresa não me dá, é o que eu não estou fazendo. Eu sempre trouxe muito para mim essa responsabilidade, né? Isso sempre me fez buscar mais, me desenvolver. Então, entender assim, puxa, se eu não estou conseguindo, se isso não está acontecendo, se não estão me reconhecendo, eu é que não estou fazendo algo. Então, como é que eu busco isso? Eu sou uma pessoa muito estudiosa. Sempre fui estudar, sempre fui querer ter bons mentores por perto, então eu sempre suguei muito as pessoas perto de mim, né? Os executivos, de gestores, para mim, liderança sempre foi algo muito importante nas minhas decisões de empresas, né? Para onde eu ia, quem vai ser o meu líder, a minha líder, né? É uma pessoa que me inspira, é uma pessoa que eu vou aprender. Já tive chefes muito difíceis, mas que eu aprendi muito com eles, porque eu precisava viver aquilo. Eu tive uma chefe que eu falava, cara, se um dia eu, né, respondendo para um presidente, é essa experiência que eu vou ter, então eu preciso viver isso com ela. Então, acho que essa minha forma de enxergar tudo como oportunidade mesmo, de desenvolvimento, fez com que eu fosse crescendo, lapidando, me desenvolvendo, e assumindo esse protagonismo, né? Eu falo isso para os meus alunos, não aceito, vitimismo porque o RH não é valorizado, porque a liderança, tá, mas o que você está fazendo? Primeiro, você se valoriza, né? Qual é a sua parcela nisso? Eu sei que a gente não muda o mundo sozinho, a gente não muda as organizações, mas qual é o seu papel? Né? Eu sempre trouxe isso para mim. Qual é o meu papel? Como é que eu posso influenciar? E outra, se aqui não tá bom, eu já fiz tudo que eu podia, tá na hora de mudar. Foram as decisões que eu tive, inclusive de mudanças de empresa, né? Tá na minha mão. Então, essa responsabilidade da carreira mesmo, esse protagonismo, de não entregar para ninguém as decisões importantes da minha carreira, da minha vida. Super interessante. A gente, sexta-feira passada agora, estava em um workshop sobre feedback e a nossa convidada para falar a respeito foi a Patrícia Bobato, diretora de RH da Tigre. E uma das coisas que ela enfatizou muito foi exatamente isso, a importância das pessoas saberem e assumirem a responsabilidade por serem donas, as únicas donas das suas próprias carreiras, né? Sim. Bem interessante. E quando que você percebeu que houve essa, não digo
transição, mas que você realmente mergulhou numa posição mais estratégica, que você percebeu que o RH, que a tua trajetória é uma trajetória anterior a uma fase de um maior reconhecimento do papel estratégico dos profissionais de RH. Então, você já exerceu isso, você já realizou uma carreira protagonista e de influência nos negócios antes do mercado reconhecer isso, né? Que se intensificou com a pandemia, então foi um pouco antes da pandemia, muito intensificado depois da pandemia e tudo mais. Além dessa tua obstinação por se envolver com tudo, por ter conhecimento do negócio, por ser protagonista, por querer sempre chamar a responsabilidade para você, tentar encontrar soluções, né, propostas, projetos, etc. O que antes disso você considera que tenha sido essencial para você realizar esse papel? Pensando em pessoas que estão te assistindo e que querem ter você como um espelho. O que você poderia dizer além do que você já disse? Quando eu penso no papel estratégico, acho que eu fui viver isso realmente em posição de liderança, né? Sendo posição de liderança formal ou informal. Porque quando você começa a lidar com os executivos, né? Eles só param para te ouvir quando você realmente é um RH mais estratégico, né? Enquanto você tá ali no RH fofinho, que só cuida de gente, que faz festinha, você vai até um determinado nível. Depois disso, você não consegue influenciar mais, né? Eu tive uma oportunidade que foi em 2012, 2013, não me lembro exatamente, faz mais de 10 anos isso. Que eu. Duas coisas aconteceram nessa época, né? A primeira foi que uma coordenadora de administração de pessoal, ela saiu de licença maternidade, e aí eu disse para minha chefe assim, olha, eu não conheço nada disso, mas eu quero sentar nessa cadeira. Posso? Você me dá essa oportunidade? Então, foi uma oportunidade de ampliar minha visão do RH e de até entender algo que a gente fala, puxa, quem é do desenvolvimento, trabalhar no DP é bem distante, né? Bem rotineiro. Então, ali eu falei, puxa, eu preciso viver essa experiência se eu quiser sentar numa cadeira de gestão mais completa um dia, né? E eu vivi essa experiência. Eu não peguei o papel inteiro, mas durante 4 meses, alguns meses ali, eu fiquei nessa cadeira. E depois eu tive a oportunidade, quando a minha diretora de RH saiu de licença maternidade. Eu também levantei a mão e falei, conte comigo, né? Na sua ausência, como vai ser? E para mim foi muito bom, porque eu não tinha toda a senioridade dela, obviamente, né? Tava ali me desenvolvendo ainda na minha primeira cadeira de liderança, iniciando ali, né, nessa visão mais estratégica do RH, mas eu tinha que responder direto para o presidente. E a gente teve um primeiro problema que aconteceu bem na saída dela. Um dos nossos principais concorrentes começou a abordar todas as nossas pessoas, oferecendo salários com aumentos de 40%, 50%, coisas absurdas. E as pessoas começaram a ir embora. E a gente tinha que trabalhar isso com o global, a gente tinha que, enfim, montar plano estratégico. Então foi um momento bem difícil para mim, porque eu nunca tinha vivido aquilo naquela proporção, né, de ter que responder para o diretor global, montando o plano de ação do que a gente ia fazer, o que estava acontecendo com o mercado, sentar com o presidente na mesa dele e decidir como que a gente ia lidar com aquela situação. Então foi desde muito cedo me expondo, mas querendo me expor a essas situações também, né? Eu sempre pedi para me colocar no fogo, né? Eu falo assim, tá com medo, vai com medo mesmo. Então, desde quando eu trabalhava na consultoria, ainda antes de me tornar líder, bem antes de me tornar líder, eu falo que eu cresci muito na minha carreira por sempre levantar a mão e falar, opa, me coloca nessa situação. Eu me lembro do sócio dessa empresa, que é o Fausto, quando eu trabalhei na Kimball. Eu entrei lá para uma posição temporária, para 4 meses como headhunter. Eu tinha sido demitida no meu primeiro trabalho, teve a crise de 2008, 2009, foi assim, horrível. Fiquei 6 meses desempregada, achei que não ia nunca mais ia trabalhar na RH, e aí eu fui para São Paulo trabalhar nessa consultoria. E durante 4 meses fiquei ali no trabalho temporário, acabou, e eu falei, não, mas acho que tem mais coisa nessa empresa para eu aprender, para eu me expor. Acabei, por conta dos meus skills aqui de relacionamento, de me conectar com as pessoas, de cair numa área de desenvolvimento dentro da consultoria. E por sempre falar, me leva, posso ir com vocês? Posso ajudar aqui? Posso ajudar ali? Eu acabei sendo a pessoa que sempre viajava com um dos sócios da empresa para os maiores projetos que tinham. Então, fui para team building em grandes empresas. Eu me lembro de uma vez, tinha uma apresentação para o diretor da Marisol, e a hora que a gente chegou na porta, ele falou assim, sabe aquele material que você preparou para mim? Você vai apresentar hoje. E eu falei assim, Fausto do céu, mas como que eu vou apresentar para o presidente da Marisol? Você tem competência,
pode ir, eu confio que você consegue, eu tô aqui para te apoiar, tô seu ponto de apoio. Então, eu sempre pedi muito por isso, mas acho que o fato de ter pessoas também sempre incentivando, acreditando muito no meu potencial, às vezes mais do que eu, muitas vezes eu estava insegura, mas tinha alguém acreditando em mim, fez com que eu fosse me expondo a essas situações para lidar com esses executivos mais sêniores, que têm uma linguagem diferente, que requer mais objetividade, né, e que requer uma linguagem mais de negócio também. Não dá para a gente ficar no achômetro, né, o RH do que a gente acha, o que a gente está percebendo. Não, tem que trazer mais dados, tem que trazer mais informações, tem que se aprofundar no negócio para realmente conseguir entender quais são as soluções que a gente entrega para trazer mais resultado para essa empresa. Ou seja, além da vontade de abraçar sempre e interesse, curiosidade e esse ímpeto empreendedor, né, que já existia em você, crises se tornaram oportunidades também para você desempenhar ainda melhor, encontrar outras soluções e talvez ser reconhecida por isso. Uma das perguntas que eu ia te fazer era se você lembrava de outras experiências difíceis que ajudaram a forjar a tua carreira, além dessa. Sim. Não sei se você vai lembrar de alguma outra, puder compartilhar com a gente. Tem uma história que eu sempre conto para os meus alunos, porque eles vivem isso. É normal a gente estar em ambientes com líderes que não gostam do RH, ou que não acreditam no que o RH está trazendo. E eu me lembro de viver isso em uma das empresas que eu passei, porque muitos líderes não gostavam da nossa diretora de RH, eles não se conectavam com ela, com os valores dela, e isso impactava o time inteiro. O time inteiro acabava não tendo uma super credibilidade por conta de uma pessoa, né, da responsável pelo RH. E aí esse foi um dos desafios que eu vivi de como é que eu passo por cima disso, né? Como é que eu faço esse cara acreditar que eu tô aqui para apoiar, para fazer crescer. Então, eu fiz todo um trabalho com ele de identificar qual era a dor dele, qual era a história dele com o RH, o que estava doendo, o que estava tirando o sono dele, e eu dediquei todo o meu tempo assim, é isso que tira o sono dele? Então, é esse o problema que eu vou resolver. E ali eu passei por cima. Então, ele tinha um problema muito grande de recrutamento. Era uma área que estava sendo criada dentro da empresa, né? E ele, na época, ele tinha um histórico não tão bom com o RH, né? E aí, se ele tem razão ou não tem razão, aí não vem ao caso, né? Ele viveu experiências não tão boas ali dentro da área e ele precisava de apoio para estruturar essa área que estava crescendo. E aí o recrutamento não acompanhava o ritmo dele na época. As vagas não aconteciam, não vinha, porque justamente o time não tinha especialidade de contratar. A gente estava acostumado a contratar um determinado perfil, ali era uma área nova, completamente diferente. E na época, junto com o meu time, a gente estruturou realmente um plano de ação ali, acabamos definindo de contratar uma pessoa especialista na área dele para acelerar o processo seletivo, para ele ter uma pessoa dedicada. Então, quando eu trago esse exemplo, tem muito a ver com a gente entender a dor do outro, assim, o que pega, né? E não aceitar que, ele não gosta do RH, ele não tem uma história boa com o RH, nunca foi atendido, e como é que eu vou mudar isso? A gente pode mudar isso. E eu consegui conquistar uma relação muito bacana com ele na época, de confiança mesmo, né? Simplesmente porque ele percebeu que a gente estava do lado e que não eram as experiências ruins, não definiam o time inteiro de RH. Né? Pelo contrário, ele passou a estar mais aberto, passou a ouvir muito mais a própria diretoria, estar próximo, porque a gente mostrou interesse pelo negócio dele. Né? Então, a partir do momento que ele falou assim, opa, eles estão interessados em me ajudar de verdade, opa, agora eles estão comigo, agora, né, a minha área é importante aqui, eu sou importante para essa empresa, a gente conseguiu virar o jogo ali, a gente mudou bastante coisa. Então, tá muito na nossa mão, né? Aquilo que eu falo, não dá para ficar esperando de braço cruzado que o líder vai acordar amanhã e vai dizer agora eu amo o RH. É a gente que tem que mostrar, né? A gente que tem que ir atrás e tem que dedicar tempo. Não é fácil, tem que ter muita resiliência. Às vezes a gente ouve coisas que a gente não gosta muito, né? Eu já passei por situações, especialmente quando eu trabalhava na Renault, lidando ali com o público francês, outras culturas, né? Aprendi muito nessa época também, porque ouvi muitas coisas que eu não gostei, porque era uma questão de cultura, mas também aprendi a me posicionar ali. Eu lembro de uma francesa uma vez que falou assim para mim, eu não vou trazer o caso aqui porque é super delicado, né? Mas eu ouvi algo de um diretor francês ali,
que eu não gostei, eu me senti ofendida, realmente, né, da forma, entendi depois que ele enxergou aquilo, né, de outra forma, por conta da cultura dele, mas a francesa veio e me falou assim, você vai lá e você vai ter que se posicionar, você vai ter lá que te dizer para ele como é que você se sentiu, que o que ele tá falando não é legal, então fui aprendendo também que a gente tem que colocar a nossa voz no mundo, né, senão outras pessoas poderiam passar pela mesma situação que eu, e talvez para ele nem era algo ruim, porque da cultura dele era normal tratar as pessoas daquele jeito, ou olhar para aquela situação daquela forma, né? Então também fui aprendendo, mesmo assim, eu sou uma pessoa que eu fico, quando eu entro no conflito, eu fico vermelha, né? Não é algo natural para mim, mas especialmente depois que a gente senta em cadeiras de liderança, a gente precisa se posicionar, ir com medo mesmo, dizer o que está pensando, senão a gente não cresce, não sai do lugar, né? Relações de confiança que você conquistou e construiu com base na tua competência e com base nessa visão de cenário, né, dessa análise de cenário, desse diagnóstico com relação ao que não estava bem e o que fazer. Então, análise, visão e estratégia, né? Acho que você tem sempre essa estrutura como alicerce aí das tuas decisões e da tua atuação, provavelmente não só no trabalho, mas na vida, né? Ser uma pessoa de bastante clareza daquilo que quer e qual é um caminho para poder chegar lá, né? Traçar objetivos e traçar o como. E você lembra de situações onde você errou, você sentiu que falhou, que, enfim, alguma coisa saiu fora do que você tinha previsto e que você reconhece que tem errado e possa compartilhar o que você errou, causas, como você se sentiu, como você reverteu ou não, enfim? Eu não lembro de alguma situação específica, mas quando eu penso assim, coisas que eu já pequei na minha carreira e que hoje eu sei fazer diferente, que eu ensino os meus alunos para que eles ajam diferente, né? Eu por muito tempo queria agradar as pessoas, né? Então a gente tem muito essa coisa do querer ser querido, né? Querer que a gente quer que as pessoas gostem do RH, a gente quer que o líder goste. Então, no começo da minha carreira teve muitas vezes do líder pedir alguma coisa e eu fazer porque eu queria que ele gostasse de mim, né? Então, pedidos pequenos, de faz o meu ponto aqui, dá um feedback para o meu time, né? E no começo da minha carreira pequei nisso. Hoje eu sei, né? E fui aprendendo também ao longo da minha trajetória, lidando com, inclusive, pessoas de RH mais sêniores do que eu, de que a gente não precisa agradar todo mundo. Eu falo para os meus alunos hoje, né? Não queira ser bonzinho, não queira ser querido, queira ser respeitado. E eu fui aprendendo que quando a gente se posiciona, diz não, né? Que não dá para fazer aquilo, não dá para quebrar o galho, é uma forma da gente se posicionar como RH também. E é doído. Para mim era difícil dizer não para um líder, né? Mas fui aprendendo isso, a fazer isso com um jeito. Eu lembro de coisas simples do dia a dia. Uma líder, uma vez, tinha acabado de assumir o time dela e ela precisava desligar uma pessoa. Não tinha sido nem decisão dela, né? Era uma decisão anterior, o líder saiu, ela teve que assumir rapidamente, enfim, uma loucura. E aí ela falou: você pode fazer para mim? E, né, se eu quisesse ser boazinha, eu ia falar: claro, eu vou te ajudar, né? Porque eu queria conquistar essa diretora que acabou de chegar. E eu falei: não posso fazer isso por você, né? Esse é o seu papel como líder, mas eu posso te apoiar. O que você precisa para se preparar para essa reunião, né? Então, assim, é um exemplo simples, mas eu vejo hoje muita gente fazendo feedback pelo líder, indo lá demitir pelo líder, né? Ou fazendo a contratação, definindo. E isso é o papel da liderança, né? Então, no começo, talvez até por insegurança mesmo, e por não ter clareza do meu papel, por muitos momentos eu quis agradar. Quis fazer e pegar até mais coisas do que eu nem tinha condições de fazer, né? Simplesmente para ser a boazinha e ser visto. E quem é bonzinho, a gente não lembra do que é bonzinho, a gente lembra de quem se posiciona, de quem traz informações valiosas que mudam o rumo da decisão, de quem nos provoca. A liderança gosta de pessoas que façam perguntas difíceis para eles, né? Incomoda. Meus alunos falam, né? Puxa, incomoda, o líder ficou desconfortável. Fica. E fica mesmo. Mas esse é o nosso papel. E é por isso que você vai ser lembrado. Você não vai ser lembrado porque você foi a pessoa querida que fez o trabalho por ele. Você vai ser lembrado porque você foi a pessoa que fez uma pergunta difícil, mas que trouxe muito mais resultado, fez ele pensar, fez ele ser um líder melhor, né? Através daquela provocação, daquela argumentação que você trouxe. Então,
Acho que esse é um ponto, a questão do medo de falar numa reunião, né? Quando você está começando a carreira, assim, a primeira vez que eu me tornei líder, por exemplo, sentar num time com executivos, né, numa mesa, com reunião com o presidente, é difícil, a gente tem medo, às vezes, de falar, né? Porque, eu sou a pessoa mais júnior aqui. Então, aquele medo da gente se posicionar com líderes mais sêniores que nós. Então, eu fui aprendendo que não é porque eu não sou líder, né? Não é porque eu não estou numa cadeira de liderança que eu não tenho algo importante a falar, né? Só que para isso a gente precisa se preparar muito bem para as reuniões, levantar as informações. Fui aprender puxa, se eu vou para uma reunião super estratégica, eu preciso às vezes fazer reunião da reunião, eu preciso falar com cada uma das pessoas que vão estar lá para entender qual é o meu papel, como eu me posiciono, que dados eu levo, o que eles esperam de mim nesse lugar, né? Para que eu também me sentisse mais segura para falar. Mas já passei por isso, medo de falar em reunião, medo de falar não, achar que eu precisava ter resposta para tudo. Eu sou RH, tem que saber tudo. A gente não sabe tudo. E às vezes é melhor você nem saber tudo e construir com a liderança para você até construir algo que seja mais assertivo para o negócio, né? Mas a gente muitas vezes veste essa capa de super-herói e aí fica frustrado. Porque aí vem uma pergunta, você não sabe, e aí muitas vezes eu me senti incompetente na minha carreira por não ter resposta, por não ter tudo na mão. Mas aí não dá para parar aí, né? Aquilo que eu falei lá atrás. O que eu posso fazer de diferente? O que eu preciso, então, mudar para numa próxima situação eu não passar por isso, né? E a maturidade acaba nos ensinando muitas coisas, e uma delas é de que, mais do que dar as respostas certas, é ainda mais valioso saber fazer boas perguntas que provavelmente Isso, vão levar exatamente. a respostas melhores do que as que a gente tinha inicialmente, né? Mas Exatamente. realmente isso é fruto da experiência, né? Não é uma coisa instantânea, por mais que sempre com educação, né, e consumo de bons conteúdos e treinamentos e leituras, a gente consiga compreender mais cedo, talvez, e sofrer menos até chegar lá, né? Sim, exatamente. Dani, pensando em todos os projetos onde você já se envolveu, né, desde quando você trabalhava no mundo corporativo até agora como empreendedora, o que você considera que tenham sido fatores essenciais para o sucesso que se conectam entre todos os projetos? Eu percebo que os meus projetos no RH e as minhas ideias começaram a ser muito mais. Não é nem satisfatórias, mas trouxeram muito mais resultado a partir do momento que a gente começou a ouvir mais na empresa, a ouvir mais as pessoas, né? Então, acho que esse é um aspecto muito importante, porque a gente estava falando dos erros, né, do passado. Eu já vivi isso de estar em times de RH, que a gente sentava numa mesa e vamos montar o planejamento estratégico aqui, sem ouvir o que está rolando fora. E aí a gente não sabia por que as coisas não acertavam, por que ninguém comprava a ideia, né? E eu me lembro de uma das primeiras experiências que eu vivi da gente montar o planejamento estratégico com 100% da empresa, desde o estagiário até o presidente, né? E como RH a gente coordenou isso junto com a diretoria. E foi incrível, foi muito assertivo, porque a gente ouviu coisas que a gente nem imaginava. As pessoas se engajaram muito mais na iniciativa, porque elas falavam: opa, estão me ouvindo, opa, minha opinião é importante. Poxa, isso que eu estou trazendo, agora eu tenho clareza de como meu trabalho impacta a empresa. Então, durante a minha trajetória, eu sempre busquei trazer as pessoas para construir junto e tirar essa culpa de que a gente tem que ter a resposta para tudo, como a gente estava falando, né? Eu tenho que saber tudo. Não. O nosso plano de pessoas, né, ainda mais como BP atendendo as áreas, é óbvio que eu trazia as minhas sugestões, os temas que eu acreditava, mas eu sempre trabalhei com os executivos. E vocês, né? O que nós vamos trabalhar junto? Quais são os pontos de vocês? Quais são as considerações? Vamos sentar. Passava 2 dias com esses executivos, os principais diretores da área, construindo o nosso plano de pessoas, porque é nosso. O plano de pessoas ele não é do RH, ele é nosso, né? Ele é nosso, ele é da liderança e do RH. Nós somos coparticipantes nisso. Então, assim como o RH tem que ser cada vez mais negócio, o negócio tem que ser cada vez mais RH também. Então, trazer essa liderança para construir juntos projetos. Toda vez que a gente ia desenhar um projeto novo seja de assistência médica, mudança de assistência médica, algum novo benefício para ser implantado, eu me lembro de viver o processo de reconstruir a nossa avaliação de desempenho, trazer a liderança junto, trazer os colaboradores, né?
para construir isso com a gente. Então, isso fez com que eu, junto com o meu time e, né, os RHs pelos quais eu passei, porque eu tô falando muito da minha atuação, mas sempre foram trabalhos em grupo, em time ali, né? Esse RH que ouvia as pessoas e que, mais do que isso, trazia essas pessoas para construir. Então, eu sempre trazia a proposta de vamos construir os comitês, vamos trazer essas pessoas, vamos ouvir o outro lado, para a gente ser mais assertivo, mais diretivo. E outra, né? Tem coisas que eu não sei, mas eu conheço quem sabe, né? Então, assim como as pessoas podiam me apoiar bastante também. Então, eu me lembro de uma vez, eu tinha que entregar um projeto de dados para um executivo e tava difícil fazer aquele levantamento, aquelas informações, mas eu sou uma pessoa analítica, né? Sei mexer no Excel, mas chegou uma hora que me limitou aquilo e eu tava travada. E eu lembro dele falar assim, Dani, o que eu espero de você é análise, é o plano de ação. Se você não sabe fazer esse técnico aqui, não tem problema, não espero isso de você. Conta com o meu time. E eu comecei a aproveitar mais dos líderes do negócio, de outros colaboradores de outras áreas, para me ajudar a fazer coisas que talvez eu não tinha habilidade e gastar o meu tempo onde realmente eu gerava valor, que era realmente fazer a análise, gerar o plano de ação, trazer o resultado a partir daquilo. Então, isso também foi um aprendizado, né, de a gente não ter tudo, não sei tudo e tá tudo bem. Posso aprender? Posso, mas o quanto eu vou gastar de tempo indo fazer um curso, né, mais aprofundado de Excel para fazer automação se eu tenho alguém do meu lado que faz isso de olhos fechados? Eu lembro de reduzir um projeto, uma entrega de um resultado de uma pesquisa de mais de um mês que a gente gastava para fazer os relatórios, passamos a entregar com 2 dias, simplesmente porque a gente pediu ajuda, levantou a mão e falou: alguém ajuda a gente a fazer isso aqui? Tá bom, em 2 segundos, né? Como contar com as pessoas de tecnologia que sabem fazer também. Então, ter esse olhar mesmo, né? Mas isso eu precisei ouvir de alguém. Às vezes a gente também não sabe, mas o fato da gente estar próximo de um executivo, ouvir, estar aberto para receber esses feedbacks também são importantes para a gente se desenvolver, né? Super, super interessante. E é esse olhar integral mesmo das organizações, né? Onde, claro, precisa haver áreas especialistas em cada um dos temas, mas é literalmente um único time tentando destravar, né, uma série de problemas ou potencializar oportunidades, potencializar os talentos, né? Então, colocar os talentos para fazer aquilo onde são melhores, né? Aquilo no que são melhores, e com isso elevar o resultado de toda a empresa, de toda a organização. Dani, a RH Lovers é a primeira escola de business partners do Brasil e é uma plataforma especializada em desenvolver estrategicamente profissionais para que sejam parceiros fundamentais de negócio. Ao longo desse tempo, né, ao longo desses 4 anos onde você vem atuando nessa sua empresa, nessa empresa que você criou, quais são as principais necessidades de desenvolvimento que você observa nos profissionais de RH? Para que eles se tornem essas pessoas estratégicas, esses BPs estratégicos. O que eu mais ouço aqui é o que você quer. Eu quero ser mais estratégica. As pessoas nem sabem o que é isso, né? O que é ser estratégico de fato. Então a gente trabalha bastante isso aqui. Mas algo que eu acredito muito pela minha própria trajetória e que eu percebo que tem sido o motor de mudança para as pessoas é, de fato, o posicionamento e a mentalidade. Por quê? Os profissionais de RH, muitas vezes, e eu por um tempo fui assim, eu preciso de muito repertório, eu preciso aprender de RH, eu tenho que saber fazer as coisas, eu quero saber qual é o case do lado, qual é o bench, o que a empresa está fazendo. E é importante, lógico que é. Né? A gente tem um projeto aqui que é a nossa comunidade, onde a gente traz os cases e as melhores práticas do mercado. Mas de nada adianta você ter todo o conteúdo, você tem toda a caixa de ferramentas ali, se você não sabe ler o cenário e aplicar no seu contexto, né, e adaptar para isso. Se você entra numa reunião e tem medo de colocar a sua ideia, então, de que basta, né? De que adianta você ter todo o conteúdo do mundo, todo o repertório técnico de RH, se você não se posiciona na hora que precisa? E mais, se você não pensa como um parceiro de negócio. Porque o RH ainda se coloca muito num lugar de patinho feio, de área de staff, de a gente tá aqui só para ser. Tem gente que acha lindo falar, eu sou a mocinha do RH. Não é para ser bonito ser a mocinha do RH, você tem nome, né? É se colocar num outro patamar. Então, eu percebo, e é isso que a gente trabalha especialmente aqui, é essa transformação de dentro para fora.
Os meus alunos, eles vêm muito, eles vêm para o meu programa querendo muito, não, eu vou ter o passo a passo técnico de como implementar, de como ser um bom BP, e tem isso, eu forneço ferramentas, né, eu forneço muitos modelos de coisas que eu sempre trabalhei, mas eu percebo que eles saem daqui transformados de dentro para fora, é uma transformação de, poxa, agora eu consigo, eu tô com medo, mas eu vou falar sobre isso naquela reunião, eu vou dar esse feedback para o líder, né, eu preciso dizer que ele está errado, e a forma de fazer isso, né? Então, conhecendo o negócio, trazendo mais dados, o RH tem dificuldade de apresentar dados de uma forma viável, né? De uma forma de cruzamento das informações, de análise desses números, então, de saber contar histórias. Então, eu percebo essa dificuldade, é isso que a gente trabalha aqui. E do pautar mais do que ser pautado. Isso é uma coisa que eu ouvi de uma diretora com quem eu trabalhei no meu primeiro dia de RH. Perguntei para ela, o que você espera de mim, de nós aqui como BPs? E ela falou, vocês precisam pautar mais do que ser pautado. E é essa falta de protagonismo que existe hoje que eu percebo das pessoas chegando aqui por falta de confiança, por falta de preparo, né, por se colocar nesse lugar de área de suporte. Então vai para uma agenda com o líder, com a folha em branco, chega e pergunta, pois não, o que eu posso te ajudar? E aí você sai de lá, com um monte de coisa para fazer, que aí eu falo que é fritar o pastel. Vai fritar o pastel ali e devolve o pastel, né? E não é sobre isso. Então, hoje a gente trabalha muito aqui você precisa pautar, você tem condições. Você conhece a empresa, você é especialista em pessoas, se você conhece bem o negócio, se você tá onde a liderança tá, você sabe o que é melhor. Você, como especialista em pessoas, sabe qual é a melhor solução que você pode propor ou trabalhar ou construir ali com eles para trazer mais resultado. Então começa a pautar, começa a ir com a folha preenchida para reunião com o líder. Já chega com a pauta pronta, estuda. Bom, vou conversar com o executivo amanhã, semana que vem. Deixa eu dar uma olhada nas metas dele, deixa eu ver como é que estão os indicadores, deixa eu ver o histórico do time dele, né? Quais são os possíveis pontos que estão pegando aqui, o que eu estou vendo que na área dele está acontecendo no mundo, que vai impactar a área dele, como é que você pode se preparar melhor e você chega com a pauta pronta. Os RHs hoje em dia são muito. Não posso generalizar, obviamente, tem muitos bons times de RH, mas a gente ainda tem um espaço muito grande mesmo, a ponto de eu tenho ido para outras regiões do Brasil fazer palestras, e as pessoas não sabem nem o que é o RH estratégico, não sabem o que é o RH parceiro de negócio, porque o RH ainda é só o departamento pessoal e o que contrata e demite pessoas. Então, por mais que a gente já tenha avançado bastante, tem empresas grandes, eu trabalhei em empresas com RHs que se posicionavam muito bem, ainda tem um espaço muito grande ainda para o RH sair desse lugar de servidor, de estar ali ainda de escanteio mesmo, né? Porque se coloca nesse lugar e não sabe o seu impacto dentro da empresa. Então, é essa transformação que a gente vem gerando aqui, não à toa, os meus alunos estão crescendo, a maioria deles estão se tornando líderes, alcançando outros patamares dentro da empresa, porque mais do que o conhecimento técnico, o posicionamento, a atitude, né, e pensar como dono, como um parceiro estratégico de negócio, é o que tem feito a diferença para essas pessoas. E é o que tem feito a diferença para as organizações, né? Todo mundo só ganha com isso, com essa evolução, com essa coragem, né, de assumir um papel de mais risco, né? Porque querendo ou não, de certa forma, embora incomode muito as pessoas que querem se desenvolver na carreira, para outras é confortável, né? Ficar sendo só o DP ou aquele RH do modelo antigo. E aí Para é se o que desenvolver tem cada que um assumir quer, isso. né? Eu falo para eles, o que vocês querem? Vocês querem crescer? Vocês querem impactar a organização? Vocês querem ficar, se vocês quiserem ficar no mesmo lugar ou até ser substituído em algum momento, né? A tecnologia está vindo aí para pegar trabalho operacional das pessoas, é isso. Então, é de cada um. Para quem quer crescer e quer alcançar outros níveis, quer deixar um legado dentro da empresa, não tem outra opção a não ser, né, ir por esse caminho. E tem crescido muito, né, o número de profissionais que querem isso e de empresas que querem isso também. Isso incentivou até a criação de uma nova empresa aqui do nosso grupo. Então, nós somos o Grupo Propósito, formado por 2 consultorias e uma empresa de tecnologia. A primeira empresa do grupo foi a Propósito, que é uma consultoria especializada em Executive Search e desenvolvimento para executivos em posições de alta liderança. A Ágil, que é quem apresenta aqui esse podcast, que é o espelho da Propósito, também especializada em recrutamento, seleção e desenvolvimento para profissionais em posições de média liderança, ali de
analistas, coordenadores, gerentes, supervisores. E aí a terceira empresa, que é essa da qual eu queria falar, é uma empresa de tecnologia que surgiu a partir do nosso conhecimento do RH para facilitar a vida das equipes que precisam fazer análise de dados, que precisam embasar suas decisões, que conseguem enxergar cenários. Então, é mais um indicador de que isso vem avançando tanto que realmente, né, coube aqui no grupo mais uma empresa para apoiar as empresas e os grupos que querem se desenvolver nesse sentido de uma maneira simples, né, sem necessidade de grandes conhecimentos técnicos, uma plataforma super intuitiva, enfim. Seguindo aqui, Dani, você já comentou sobre várias situações que eu ia te perguntar, mas acho que ainda tem uma que eu quero te fazer, uma pergunta que eu quero te fazer. Quais são os teus maiores motivos de orgulho na tua carreira? Olha, quando eu penso na minha carreira de liderança mesmo, eu me sinto bastante orgulhosa porque as pessoas que passaram pela minha gestão cresceram bastante, estão em outros patamares hoje, né? Conquistaram algumas posições de liderança, então eu me considero ter sido uma boa líder no mundo corporativo, continua sendo uma boa líder aqui dentro do, né, boa líder é meu time que tem que dizer, né, mas me sinto realmente impactando a vida das pessoas, então acho que a minha carreira como líder fez bastante a diferença para os times onde eu passava, né, e para o impacto para a organização. Tanto é que com isso vieram os prêmios, né, as lembranças da comunidade RH, de me colocar ali como jovem talento dentro das empresas pelas quais eu passei, outras indicações, né, então todo ano tem listas de indicações, então isso me orgulha da trajetória que eu venho construindo, mesmo depois do mundo corporativo, né, porque eu estava lá, a RH Lovers nasceu no meio do caminho, nasceu em 2020, depois de 2021 eu pedi demissão de onde eu estava para continuar só com a RH Lovers, e a gente vem impactando a comunidade de RH. Então, eu estive no Conar, né? Faz 2 semanas já, como passa tempo rápido, né? Foi final de agosto que a gente teve. A gente teve um stand lá, justamente para levar a marca, e foi muito legal ver o nosso impacto, assim, de chegar pessoas chorando para falar comigo, e de verdade, chorando mesmo, dizendo que, puxa, o conteúdo que ela tem visto aqui, né, mais do que isso, o ambiente que a acolheu transformou a vida dela, dos feedbacks, ela só tem recebido feedbacks positivos, ela está crescendo, inclusive teve uma aluna minha que falou, Dani, o meu diretor inclusive falou assim, olha, se prepara, porque você vai incomodar todas as outras pessoas aqui, porque você tá indo muito bem, e você vai ter que movimentar o seu time agora, e não vai ser fácil, porque as pessoas vão ficar bravas com você. Então, tem sido um retorno muito legal, assim, estar no Conar pra gente foi uma super... como é que eu posso dizer? Uma constatação de que o nosso trabalho realmente impacta a carreira, né? Só na semana do Conar, 3 executivas de grandes empresas me mandaram mensagem falando, Dani, não estou encontrando candidatos bons, me manda alguns dos seus alunos aqui para as minhas vagas. Então, a gente conseguiu desenhar uma empresa que tem um selo de qualidade, né? Que as pessoas sabem que as pessoas formadas por nós aqui vão realmente impactar a organização. Então, talvez esses sejam os orgulhos mais recentes, né? Mas é um pouco do que eu me lembrei agora, desse impacto mesmo para a comunidade de RH, impacto para as organizações, impacto como gestora de pessoas também, né? Que bacana. E tem algum conteúdo que você viu no Conar, que você percebeu como uma tendência ou como algo que você destacaria do que você viu por lá? Olha, de verdade, eu não consegui assistir nada, porque eu fiquei imersa no stand, assim, eu não fiquei 1 minuto sem, assim, vou sentar e descansar, né? Foi bastante intenso, assim, muita gente querendo conhecer a nossa marca, muita gente querendo tirar foto comigo, muita gente querendo ali estar junto, né? Mas eu palestrei no Conar, inclusive, né? Eu participei de um painel com a Naná, que é head de RH da RD Station, e a gente falou exatamente do papel estratégico do RH como parceiro de negócio, tá? Mas eu olhei a agenda, inclusive eu tive um papo com a minha gestora de comunidade aqui, que é a Jenny, porque nós temos uma comunidade onde a gente leva 2 vezes por mês pessoas do mercado para compartilhar seus cases, boas práticas, para falar de tudo de RH. E foi muito interessante, porque os temas que rolaram no Conar são temas que a gente tem trazido. Então a gente falou, opa, a gente está muito conectado com isso.
Se eu pudesse destacar, assim, 3, 4 temas que eu mais vi nas pautas, inclusive as pessoas chegavam no nosso stand, e aí, o que vocês estão vendo? Eu perguntava, e eles me contavam um pouco dos temas. Se falou muito de inteligência artificial, né? Esse é um tema que está bastante em alta. A gente teve, inclusive, na nossa comunidade uma oficina recentemente, com uma pessoa, inclusive, que palestrou no CONAR, que foi o Renato. Ele palestrou lá no stand da LG. Ele esteve com a gente também para falar de inteligência artificial para o RH, né, para trazer uma série de ferramentas que a gente pode usar para ser mais inteligente, né, e mais ágil no que a gente está fazendo. Mas se falou muito de saúde mental, muito de diversidade, muito desse papel estratégico do RH, né? Esses foram as pautas mais quentes que rolaram ali, e que eu vejo que são os temas que, quando você fala de tendências do RH, tendências do próximo ano, geralmente tem permeado muito sobre isso, né? Saúde mental, diversidade, IA e tudo mais. Ainda tem um caminho longo a ser percorrido até que esses temas sejam, entre aspas, superados, né? Exatamente. Dani, eu tenho certeza que tem mais um grande motivo de orgulho na sua vida, que é o Samuel, seu filho, que acabou de completar 1 ano, né? Eu vi que o aniversário dele foi na mesma semana do CONAR, então foi uma semana super intensa. Eu fui e voltei. Eu viajei, peguei avião todos os dias para poder acordar com ele aqui. Parabéns para você, parabéns para ele, que seja uma vida longa, de muita saúde, muita alegria. E aí me conta o que esse novo papel de mãe trouxe de conhecimento, trouxe de percepções, sacadas, ângulos diferentes. O que mudou na tua vida, pensando nos impactos aqui para sua carreira e para servir como inspiração para outras mulheres mães depois do nascimento do Samuel? Acho que um principal ponto, eu falo que ser mãe, antes de ser mãe, a gente não tem noção do que é ser mãe. E eu gostaria de ter sabido de muitas coisas hoje, até para ser ainda mais empática no ambiente organizacional, né? Então, óbvio que eu sempre eu sou uma pessoa muito de people mesmo, né? De pessoas, então sempre cuidei, tentei gerar uma boa experiência para o colaborador, mas enquanto a gente não vive aquela experiência, é mais difícil a gente até entender como é que uma mãe que está saindo de licença maternidade está se sentindo, ou quando ela está voltando, né? Eu conversei com muita gente, né? As pessoas sentiram muita vontade para me mandar mensagens no meu Instagram, enquanto eu estava grávida, depois, até hoje eu recebo mensagens de Dani, como é que eu faço agora? Eu vou voltar para o ambiente de trabalho, eu tenho medo de como é que vai ser, e é difícil mesmo, né? Hoje, a minha rotina mudou completamente, né? Muda para o pai e para a mãe? Muda, mas eu acho que para a mãe muda muito mais, né? É diferente. Eu escolhi, eu trabalho em casa, né? Hoje eu tenho a minha empresa, então eu falo que é um privilégio para mim, realmente, né? Poder estar mais perto do meu filho. E eu montei uma rotina hoje que as minhas manhãs são com ele. À tarde eu tenho ajuda, né? Ou tá com a avó, ou tá com uma pessoa que me ajuda aqui em casa. E de sexta-feira é o dia que eu fico 100% com ele. Mas se eu estou com ele, eu não consigo trabalhar, porque não tem, é impossível trabalhar. Se eu abro o computador, ele já está grudado em mim aqui. Então eu resolvo o que eu posso pelo WhatsApp, mas minha rotina mudou, meu tempo está muito mais limitado, mas é uma escolha. Eu falo que tudo são escolhas. Eu poderia deixar ele 100% do dia com a avó, com o babá? Poderia, mas eu falo que eu não saí do mundo corporativo para ter minha empresa, para ficar, né, me sentindo escrava dessa rotina. Então hoje eu tive que reduzir muita coisa, então hoje eu preciso estabelecer melhor as minhas prioridades, né, fazer melhor a minha gestão do tempo, afinal de contas o meu tempo é mais curto para trabalhar, então eu preciso aproveitar muito melhor isso. Tive que aprender a desapegar de muitas coisas também, porque eu sou uma pessoa bastante detalhista, perfeccionista, e isso às vezes se torna isso é bom por um lado, mas por outro se torna um defeito, porque eu falo pro meu time que às vezes eu viro o gargalo deles. E aí a minha meta esse ano eu não posso mais virar gargalo de vocês. Então tem uma série de coisas que eu tô assim, passa, confio em vocês e vai embora, né? Não vou conseguir olhar isso. O que de pior pode acontecer se eu não olhar essa mensagem que vai sair, se eu não olhar tal e-mail, enfim, né, tal. É claro, então agora eu tô muito mais escolhendo aonde eu preciso estar, abrindo mão e confiando no time que eu tenho, né? A gente está num processo um ano aqui de organizar melhor a empresa, a gente está testando, experimentando muita coisa aqui, mas eu sinto que eu estou delegando cada vez mais, porque se eu quiser ficar em pequenas coisas, se eu quiser ficar no detalhismo, no meu perfeccionismo,
eu sofro, né? E aí eu não durmo, e aí se eu não tô bem pro meu filho, né? Então eu tenho soltado um pouco mais dentro do possível e pedido ajuda. Eu falo para eles, me ajudem. Se vocês verem que eu tô virando gargalo de novo, não deixa. Fala assim, deixa a gente fazer, confia na gente que a gente vai embora, né? Então são Samuel, escolhas. sem saber, já ajudou teu time, já te ajudou a Já, também, de certa forma, se libertar um pouco, né, dessa exatamente. autocrítica, desse perfeccionismo que machuca também, né? Que Exatamente, dói cobra um preço alto. bastante. Exatamente. Ah, que legal. Dani, então pensando nessa vida repleta de responsabilidades, múltiplos papéis, intensa, ágil, o que você considera que precisa ser feito com calma, com tempo, respirando e com total presença? Quando eu penso no trabalho, né, hoje, parar para planejar é algo importante, né? A gente, às vezes, se eu mesma me vejo no dia a dia, na loucura, executando e fazendo um monte de coisa, então eu já aprendi que a minha semana, por exemplo, é melhor se eu paro no domingo para organizar minha agenda, né? Nos mínimos detalhes, o que eu vou fazer, o que eu preciso olhar, o que eu não posso deixar de entregar, o que eu preciso dizer para o time. Né? Geralmente, assim, domingo eu faço várias anotações, e aí na segunda de manhã, outro dia, minha assistente até falou assim: começou acelerada. E eu falei: pois é, que eu não queria mandar no domingo, para eles não ficarem ansiosos. E aí eu fui fazendo listas de coisas que eu precisava demandar e tudo mais. Então, esse se planejar é muito importante. Quando eu olho para o mundo corporativo, e é uma coisa que a gente tem feito muito aqui com as pessoas que confiam na RH Lovers, é cuidar da experiência das pessoas. Né? Acho que isso é muito importante, cuidar de como as pessoas se sentem aqui, entender as pessoas no seu indivíduo, né, na sua particularidade. Outro dia eu estava conversando com a minha assistente mesmo, falei, eu quero estar ainda mais sensível esse ano às particularidades dos nossos alunos, ao que está acontecendo aqui, né? Que às vezes as pessoas não estão vivendo momentos fáceis. Outro dia, uma aluna nossa estava indo para uma outra cidade e o ônibus onde ela estava caiu, enfim, e ela sumiu da nossa comunidade. E eu falei, eu quero estar mais atenta a isso, a essas pessoas, né? E a gente foi lá, observamos isso, né? Que ela sumiu, fomos atrás dela. Então, dedicar tempo a essas coisas faz muita diferença, né? Cuidar das pessoas. E E deu tudo certo. deu tudo certo, né? Ela tá bem, mas ela tá passando por terapia, porque ficou traumatizada, ela tava com a filha dela, então assim, mas o fato da gente acolher, estar junto, né, e ela saber que ela é uma pessoa importante para nós também dá forças para ela se recuperar. Então, esse é uma prioridade para mim nesse momento, né, de olhar para essas pessoas. E família, pessoalmente falando, né? As minhas escolhas hoje têm sido muito pautadas realmente em poder estar mais com a minha família, em poder estar mais tempo com o meu filho. Isso tem que ser feito com tempo e com calma, né? Que ótimo. Dani, a gente tem sempre aquele clichê, depois que a gente termina uma conversa, de falar que daria para ficar horas aqui, mas realmente daria, porque é muito gostoso de ouvir você falar. Como eu disse no início, você se comunica muito bem, você tem muita história para contar, tenho certeza que tem milhões de outros capítulos de Agile Talks possíveis aqui com você sobre vários temas, mas esse está chegando ao fim. E aí, para concluir, eu gostaria de te pedir para imaginar que você vai deixar aqui nessa conversa que fica registrada para sempre, né? Uma mensagem como mentora de carreira para o seu filho, Samuel, ouvir daqui a 10, 15 anos. Que mensagem como mentora de carreira você acha importante deixar registrada? Sabe que quando eu tava no primeiro dia do Conar, que acabou o Conar, eu voltei para casa porque era aniversário de Samuel no dia seguinte, né? Então eu voltei para casa porque eu queria acordar com ele. E eu mandei uma mensagem chorando pro meu time, assim. Eu tava muito emocionada mesmo com tudo que a gente tinha vivido lá. E uma das coisas que eu falei para para eles e que quero muito que o Samuel leve para a vida dele, porque é algo que eu acredito demais, é que não é sobre dinheiro, é sobre o impacto que a gente tem na vida das pessoas. O dinheiro, ele é consequência, ele nos traz uma vida confortável, é muito bom, é importante pra gente, né? Mas a gente fazer muito as coisas, se entregar muito pelo propósito, pela missão maior que a gente tem ali de poder apoiar o outro, de fazer as pessoas se sentirem mais felizes. Então, eu sempre olhei muito para isso na minha trajetória. Eu me lembro de uma
chefe minha que falou assim, mas você precisa negociar bem o salário sim, porque o salário é importante. Eu falei, sim, mas o desafio é tão importante, estar impactando as pessoas, então não quero diminuir o outro lado, né? Mas da gente saber o quanto, quando a gente impacta, ajuda o outro, essa é a retribuição que a gente tem na vida. Então, isso é algo muito importante para mim, né? Que estar ali no Conar me trouxe muito essa clareza de que a gente vai crescer muito, porque a gente transforma carreiras, transforma empresas, que eu quero que meu filho também leve para a vida dele, de sempre é sobre pessoas, né? É sobre ajudar, apoiar e impactar outras vidas através do que a gente sabe, através do que a gente tem a oferecer. Muitíssimo obrigada, Dani, pelo impacto causado, inclusive, a partir dessa nossa conversa. Foi muito bom te conhecer aqui. Espero te encontrar em breve para a gente continuar esse papo. E mais uma vez, obrigada pelo teu tempo, pela tua dedicação para essa conversa. Parabéns por tudo que você vem realizando e seguiremos aqui assistindo teu sucesso e tudo de bom que você vai continuar fazendo. Obrigada, Gabi. Gostei muito do nosso papo aqui. Espero que tenha agregado para quem está ouvindo, né? Que possa ter inspirado de alguma forma aí para a gente transformar ainda mais carreiras, né? E as organizações também. E contem comigo, né? Me procurem lá nas redes sociais. Adoro bater um papo, né? Quem ouviu aqui, vai lá depois, me conta, né? Para conversar um pouquinho. Eu gosto muito de conhecer, além das telinhas, né? Quem é que está nos acompanhando, quem é que está ouvindo o que a gente está trazendo. Então, obrigada pelo espaço, pelo convite, pela oportunidade. Eu que agradeço, Dani. Muito obrigada a todos que nos acompanharam, nos ouviram, nos assistiram. Chegamos ao fim de mais um episódio da Agile Talks. Aguarde nossas próximas conversas. Obrigada.